Queridos, nós iniciaremos hoje uma série de mensagens de um livro muito top, chamado Comprometido. Você pode estar adquirindo ele, tem na internet. É um livro muito abençoador. E eu quero falar sobre um tema muito legal com você nessa noite, sobre comprometa-se. É uma palavra para os nossos dias de hoje, é uma palavra que Deus ele quer, uma ação da igreja dia de hoje, é comprometimento. Posso ouvir um amém? Eu quero ler um texto com você, que se encontra em Gálatas capítulo 2, somente um versículo, 2, capítulo 20. Eu quero ler com você. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós cantamos, Senhor, louvores a Ti, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. E aqui, ó Deus, nós estamos para falar da Tua palavra. Palavra essa, Deus, que nós acreditamos que muda, que transforma, que restaura, que pode libertar, que pode posicionar, ó Deus. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém? Querido, antes de eu falar, quem aqui está animado pela essa volta aí que nós estamos tendo como igreja? Quem aqui está animado? Você pode dizer um glória a Deus aí? Não, você não me convenceu. Quem está animado aí, querido? Porque nós vamos viver nos dias de hoje. Quantos crê? Nós vamos viver algo extraordinário, querido, nesse tempo. E é o tempo que nós precisamos acreditar, querido, e trazer a existência do poder, da manifestação de Deus. E eu quero já falar algo para você, querido. O compromisso que você tem com Cristo vai gerar autoridade sobre a sua vida e vai gerar cura, milagre, restauração. Se eu fosse você como líder de célula, você já levantava sua mão e falava assim: eu creio que na minha célula vai ter 4, 5, 10, 20 multiplicação esse ano, 30 multiplicação, porque eu acredito, querido, que o comprometimento que nós vamos ter com Cristo Jesus vai trazer autoridade de multiplicação para nós. Quantos crê? E sobre esse tema, querido, comprometa-se. Eu quero falar com você algo muito profundo para os nossos dias, que é sobre o comprometimento que nós devemos ter como cristão. E todos aqui acreditam que Deus ele tem um plano para a sua vida. Quantos acreditam? Quantos acreditam de verdade que Deus tem um plano para a sua vida? Não é jargão, querido, para você dar glória a Deus, é de fato uma verdade. Deus ele tem um plano para nós. E nós precisamos, querido, nesse tempo, viver a nossa vida totalmente comprometida com Cristo. E a intensidade, querido, que eu e você fomos vivenciando com Cristo, ela vai trazer alguns benefícios para nós, vai gerar autoridade, vai gerar cura, vai gerar multiplicação, porque cada dia que eu entrego a minha vida, que eu comprometo-se com o Espírito Santo de Deus, querido, eu vou se achegando mais próximo dele. Posso ouvir um amém? Mas quando nós falamos disso, querido, nós olhamos na geografia que nós estamos vivenciando hoje o tempo. É um tempo difícil, sim ou não? É um tempo de muitas pessoas têm apostasado, têm feito uma apostasia da fé, têm deixado a fé, têm abandonado os caminhos do Senhor Jesus, têm deixado de vir à igreja, têm deixado de cultuar o Senhor, têm recebido mensagem de você, líder de célula, fazendo um convite, e ela muitas vezes não tem respondido, tem visualizado, não tem respondido. E esse é o tempo, querido, que nós temos que mais ter comprometimento com Deus. Sabe por quê? Porque nós temos uma direção, que quem dá o convencimento a essas pessoas é o amado Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele está agindo sobre a nossa vida. Quantos crê? Ainda que o que nós sofremos aqui, ainda que o que nós sofremos no nosso exterior, a nossa volta, nós temos uma palavra de esperança, querido, que nada pode abalar o meu e o seu interior. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 diz assim: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança, somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo.
Embora, querido, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, embora o que nós sentimos aqui no nosso exterior é dificuldade, o nosso interior ele não está sendo prejudicado, querido, porque o Espírito Santo de Deus ele tem acrescentado dias da manifestação dele nessa terra, e é através da minha vida, da sua vida. Posso ouvir um amém? E viver comprometido, querido, requer algumas coisas, e essas coisas são abrir mão da nossa vida. É duro quando nós ouvimos isso, é abrir mão da nossa vida, mas é algo muito profundo, querido, quando nós deixamos de viver a nossa vida e nós começamos a viver o que Deus ele tem para nós. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, quem já viveu o que Deus tem para você? Muitos vão levantar a mão, vão dizer, eu já vivi, eu estou vivendo. Alguns têm esperança do que vai viver, mas eu quero falar com você que já viveu algo, já viveu alguma experiência com Deus, querido, e isso, querido, ele acrescentou algo para você. Mas muitas vezes nós perdemos a esperança naquilo que nós vivemos, e nós vamos deixando o que nós carregamos aqui no nosso exterior abater a nossa alma, nos colocar para baixo, nos colocar lá embaixo. Mas eu quero falar com você, querido, uma igreja esperançosa, uma igreja comprometida, querido, vai trazer a manifestação da presença do amado Espírito Santo de Deus nessa terra. Porque Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, querido. Ele abriu mão da sua vida. Olha o que diz João 10:17. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu entrego de espontânea vontade. Jesus, ele foi o maior exemplo de compromisso na missão que o Pai deu para ele. Vocês sabem que Jesus veio na terra para nos salvar, mas nessa missão foi uma missão muito difícil que Jesus enfrentou. Ele foi zombado, ele foi caluniado, ele foi ofendido, mas nada parou ele. Sabe por quê, querido? Porque o compromisso que ele tinha era com Deus, e uma pessoa que tem compromisso, nada pode parar. Pode sentir desânimo, pode sentir o que for, mas nada para uma pessoa que tem compromisso com Deus. Posso ouvir um amém? Olha o que diz Lucas 23:35. Uma grande multidão estava presente e tudo observava, enquanto as autoridades ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo, o Deus o escolhido. Da mesma forma os soldados se aproximaram e também dele zombaram, e ofereceram a ele vinagre, e proclamavam: se tu é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E quando eu vi isso, querido, sabe o que me deu um start na minha memória? O intuito desses fariseus, querido, era tirar Jesus do foco, era paralisar o plano de Deus. E sabe o que eu consigo imaginar, querido? Jesus ouvindo isso: salva-te a ti mesmo. E Jesus tinha poder para se salvar, ele tinha poder para descer da cruz e dizer: eu sou o filho do Deus vivo. Ele tinha todo o poder, mas sabe o que aconteceu, querido? Jesus, ele não mudou o compromisso que ele tinha com o Pai, e ele continuou crucificado para salvar a minha vida e a sua vida. E eu imagino, querido, aqueles inimigos falando: salva-te a ti mesmo. E na minha imaginação eu já imagino Jesus falando assim: cara, eu não vou descer da cruz, porque se eu descer da cruz a minha igreja vai para o inferno, mas eu vou ficar crucificado, sabe por quê? Porque logo a 3 dias eu vou ressuscitar, e todos aqueles que acreditam, que têm a sua vida comprometida com Deus, vai me encontrar no céu, na nova Jerusalém, na nova Canaã. Aleluia! Eu vejo, querido, o comprometimento de Jesus através disso, ele dando a esperança para nós de um futuro. Ele tinha o poder de descer ali e falar: ó, eu sou Jesus. Mas o relacionamento, o comprometimento de Jesus não era com a humanidade, mas sim com Deus, querido. E todo o compromisso, querido, que Jesus fez foi para beneficiar a minha vida e a sua vida. Se hoje nós temos vida, é por causa do comprometimento de Jesus. E sabe, querido, Satanás, ele vai querer roubar, vai querer tirar nós da cruz que nós carregamos. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Está difícil? Quantos podem dizer amém? Está difícil? Está difícil ser líder de célula? Está difícil, mas deixa eu falar algo para você, crucificado. Calma, que há 3 dias Jesus vai ressuscitar na sua vida, e nós seremos glorificados com Cristo Jesus. Você pode dizer amém aí?
Aleluia, eu acredito, querido, que logo, logo, há 3 dias, como Jesus ressuscitou, a igreja vai ser ressuscitada e vai passar dessa terra ao arrebatamento, a nova morada. Mas eu preciso que você, querido, entenda que só vai chegar lá os compromissados com Cristo Jesus. Aleluia. E olha o que diz Lucas 23:46. Então Jesus bradou com uma voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou-se. Olha o que Jesus está dizendo: Pai, eu estou entregando o meu espírito. Ei, aqueles fariseus, eles ficaram com a túnica de Jesus, eles ficaram com a carne, com o corpo de Jesus, mas o espírito estava comprometido com o Pai. O que eu quero dizer, querido? Nada pode roubar de você o que nós sentimos aqui nessa vida. Nada pode roubar a nossa eternidade com Cristo Jesus, a nossa morada com Cristo Jesus. Nada que nós enfrentamos aqui pode tirar eu e você do foco que é estar com Cristo Jesus. Aleluia. E Jesus, Ele dá esse exemplo para nós. E o texto que nós lemos, Paulo, ele está dando uma lição à igreja de Galácia, à igreja de Gálatas. Ele está dando uma declaração para aquela igreja. Ele diz: já estou crucificado, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele está dizendo isso, querido, para trazer o padrão que nós precisamos seguir. Eu quero falar com você, querido. Quem quer ser compromissado, quem quer ter um comprometimento com Deus, faz assim com a sua mão: esteja crucificado na cruz que Deus derramou sobre a sua vida. Quem sabe é um ministério que pesa, quem sabe é uma família, mas esteja crucificado, querido. Não abandone a mão, não desanime, porque os crucificados com Cristo Jesus, querido, vai ser ressuscitado com Cristo Jesus naquele dia. Aleluia. E Paulo, ele está dizendo isso. E sabe o que é o dito de Paulo, que nós lemos aqui? Ele está trazendo uma correção ao apóstolo Pedro. Olha o que diz em Gálatas 2:11. Quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei face a face por sua atitude condenável. E sabe qual era a atitude que Pedro estava tendo? Ele estava comendo junto com os gentios. E quando os judeus que chegaram acompanhado de Tiago, ele se levanta e se ausenta. E Paulo, ele está falando algo assim. Olha o que diz Gálatas 2:14. Paulo: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Porquanto, como pode obrigar os gentios a viver como judeus? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para um apóstolo, para um servo: o seu padrão de vida não é de acordo com a verdade do Evangelho. E querido, muitos de nós, permita usar esse termo, muitas vezes nós trazemos alguns padrões para a nossa vida. Padrões que muitas vezes a igreja, família, cultura. Nós somos um país que vive de cultura. E muitas vezes tem uma cultura saturada, trazendo alguns padrões, que santidade é falar bonito, santidade é usar roupa, querido. Mas santidade, eu posso dizer para você, que é padrão de vida, que é espelho de Cristo Jesus. E quando Paulo, ele está falando isso, ele está dizendo: eu já estou crucificado, eu já tenho um padrão de vida. A minha vida é viver de acordo com a palavra de Deus. E os gentios, querido, eles viviam baseado na lei. E os judeus, eles acreditavam que o padrão que definia eles era o céu. E quando Pedro, ele está tendo essa atitude, olha aqui, preste atenção. Olha a atitude de Pedro, na ausência dos judeus que tinham o padrão dos céus. Eles viviam como gentios, eles viviam de qualquer jeito. E às vezes já vem um pensamento na sua cabeça: quantos de nós, às vezes perto de um líder, perto de um pastor, perto de alguém da igreja, nós temos um comportamento, mais longe nós temos outro. Mas querido, entenda algo: nós precisamos estar crucificados com Cristo Jesus, porque Cristo, ele é o padrão de excelência, ele é o padrão de compromisso com todos. E isso, querido, traz um grande alerta para nós. Como é que nós estamos vivendo? É uma pergunta para nós. Como é que está a minha vida? Como é que está o padrão que eu estou vivendo? Eu estou vivendo de acordo com o padrão dos céus ou como o padrão do mundo? Como
Como é que está a minha mentalidade de vida? Como é que eu estou vivenciando desses dias? E olha o que diz Tiago 3,11: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Compromisso, querido, é isso. É quando nós olhamos para o espelho e o amado Espírito Santo de Deus diz: você precisa melhorar nessa área, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar como pai, como marido, como filho, como esposo, como homem de Deus lá fora. E isso, querido, é o padrão, a presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós temos que enxergar o padrão de vivência nesses dias. E Jesus, ele foi o maior espelho, querido. E Tiago, como nós lemos, não pode se viver água doce, água salgada, da mesma fonte não pode sair. Ou nós somos cristãos, ou nós somos não cristãos. É chegado o tempo, querido, de nós se levantarmos como verdadeiro cristão, que não negocia princípio, que vive o que a Bíblia diz, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. É esse tempo, querido, que eu acredito. É esse tempo. E nesse livro, querido, ele vai contar uma história. Você pode ir isso no nosso PGD com alguns discípulos, nós falamos isso, às vezes alguns jovens já ouviu isso. Mas o padrão de vida, querido, que nós acreditamos é que muitos homens deixaram nessa terra. Esse livro, ele conta a história de os missionários só de idas. Você pode pesquisar lá na sua casa. Esses missionários, sabe o que era a mentalidade deles? Eles compravam bilhetes para evangelizar algumas ilhas, alguns países. Eles compravam somente o bilhete de ida. E sabe qual que era a preparação dos seus poucos pertences que ele tinha? Eles colocavam dentro de um caixão. E toda vez que ele se despedia daquele lugar, ele estava deixando uma mensagem: eu vou, mas eu não volto. E um homem, um grande missionário, ele decidiu ir para uma ilha chamada Ilhas Híbridas, no Pacífico Sul. E quando ele chega lá, o relato que ele tem, que naquela tribo vivia índios, viviam canibais, caçadores de cabeças. E todos os missionários que tinham ido lá tinham sido martirizados, mortos. E ele decidiu no seu coração ir. E sabe o que aconteceu, querido? Quando ele chegou lá, a presença de Deus chegou junto com ele. O mover do amado Espírito Santo chegou junto com ele. E naquela terra, querido, ele viveu por 35 anos. Sabe o que aconteceu? Toda aquela tribo, todo aquele povo foi ganhado para Cristo Jesus, por causa de um homem comprometido. E sabe qual era a fala daqueles índios canibais? Na sua lápide, no seu túmulo, estava escrito: quando ele chegou, não existia luz, mas quando ele partiu, não existia trevas. É algo profundo, querido, que nós precisamos acreditar. É se espelhar em homens assim e dizer: na minha geração vai ser assim, na minha célula vai ser assim. Eu vou ser uma pessoa que vai impactar essa cidade, essa região, essa nação, esse estado, esse país, esse mundo. Nós precisamos dessa mentalidade, querido. Mas quando nós observamos isso, querido, nós trazemos para a nossa realidade. Nós podemos dizer, querido, nós perdemos o nosso compromisso com Deus quando o Senhor, ele deixa de fazer algo a nosso favor. Olha o que diz Êxodo 16:2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram aos israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Olha a mentalidade de um povo que foi chamado por Deus para sair da escravidão. Foi direcionado por Moisés, e quando eles estão lá no deserto, olha a mentalidade deles. Eles falam: Senhor tirou nós de lá, da onde nós tínhamos pão, de onde nós tínhamos comida, e o Senhor nos trouxe aqui para morrer. Basta o Senhor não fazer algo no momento que eles queriam, querido. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa, ela quebra princípio, querido. E muitas vezes nós precisamos desse alerta, querido. Se o Senhor fazer algo a meu favor, eu continuo compromissado. Se Ele não fazer, eu vou continuar compromissado, porque o meu compromisso é com a eternidade. Não é com o momento que nós estamos passando, não é com o que eu estou precisando, é com a eternidade que Ele já preparou para mim e para você. Posso ouvir um amém?
E o jovem rico, querido, ele dá um grande exemplo para nós. E o exemplo dele é que não basta nós sermos boas pessoas, nós temos que se tornar seguidores de Cristo Jesus. Não basta eu ser um bom filho, não basta eu ser um bom marido, não basta eu ser um bom pai, eu ser um bom tio, um bom sobrinho. Eu preciso seguir a Cristo Jesus, eu preciso me espelhar em Jesus. O jovem rico, você conhece a história. Ele chega diante de Jesus e fala: bom mestre, o que eu tenho para fazer, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, ele dá alguns exemplos para ele: não adulterarás, não matarás. E a resposta dele: tudo isso eu não tenho feito. Ou seja, querido, o que eu quero falar para você: meio comprometimento é a mesma coisa que nada. Ou nós somos comprometidos com Cristo Jesus, querido, ou nós não vamos colher, nós não vamos ter o melhor dessa terra para mim e para você. Olha que lindo isso aqui. Quando nós andamos com Cristo, mas nós temos um plano alternativo, nós perdemos o extraordinário de Deus para a nossa vida. Nós temos um plano, querido, e esse plano é o plano de Deus, não é o plano meu, não é o plano seu, não é o plano nosso. É o plano que Deus ele tem para nós. Não podemos simplesmente não fazer nada de errado. Não podemos apenas seguir regras. Precisamos seguir Jesus Cristo. Aleluia. Nós não podemos, querido, perder esse tempo. Quando eu falo essa questão de perder tempo, querido, é quando nós não entregamos toda a nossa vida, todo o nosso coração. Nós estamos roubando aquilo que Deus ele pede para nós. E eu quero fazer algo para você pensar comigo. Se Deus ele te desse meia bênção, você ia ficar feliz? Quem ia ficar? E se Ele te desse uma bênção inteira, quem ia poder glorificar a Deus? Eu posso dizer algo para você, querido: essa bênção inteira ela está preparada quando Ele tiver tudo em mim e tudo de você. Tudo que Ele tiver nosso corpo, nossa mente, nossos olhos, tudo, nossa fala. O extraordinário de Deus, querido, está a nos esperar. Aleluia. E é tempo, querido, de nós como igreja, de tirar tudo aquilo que tira os planos de Deus da nossa vida. Você precisa colocar o Isaac no altar como Abraão fez. Você precisa jogar a vara como Arão fez. Você precisa queimar o seu arado como Eliseu fez. 1 Reis 19 diz assim: então Elias saiu de acordo com Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando terra com 12 parrelhas de boi, e estava conduzindo a 12ª parrelha. Elias o alcançou e lançou a capa sobre ele. Olha que extraordinário, querido, que nós aprendemos aqui. A Bíblia diz que Eliseu ele estava arando terra com 12 parrelhas de boi. E ele estava na última. Ele estava na última e ele já ia para casa, querido. Sabe o que nós podemos aprender, querido? Que Deus ele chega na hora certa, no momento certo para a nossa vida. Eliseu ele poderia ter feito rápido e Elias ter chegado depois, mas o plano de Deus, querido, o plano que Deus tem para nós é no momento certo, é na hora certa, é no momento que nós menos esperamos. Deus chega e nos surpreende. Elias chegou, lançou a capa sobre Eliseu, e a resposta de Eliseu foi: deixe-me despedir dos meus pais. Só que o texto diz, querido, que ele não foi despedir dos seus pais. Sabe o que ele foi fazer? Ele pegou todos os seus equipamentos, a sua forma de trabalhar, e ele queimou, ele jogou fora, ele queimou o gado, ele repartiu. E sabe o que eu aprendo, querido? Uma pessoa que tem um encontro com Jesus, ela não tem um plano alternativo, ela se entrega total para Cristo Jesus. Eliseu ele fez isso. Sabe o que Eliseu está dizendo? Eu aceito o teu chamado, mas se der errado eu vou continuar firme, eu vou continuar olhando para frente, eu vou continuar com Jesus, porque eu não tenho mais para onde voltar, eu não tenho o que fazer, a minha vida é servir a Jesus. Querido, eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele está falando ao seu coração: não tem mais para onde nós corrermos, a nossa vida é totalmente diante da presença do amado Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a declaração de Eliseu ao queimar os seus arados foi: se as minhas experiências com Elias não for das boas, eu não volto para essa vida, porque vida após isso não é vida, é simplesmente existir. Vida eu só vou encontrar na fonte, e é a fonte que eu estou indo, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eliseu ele faz uma escolha, querido, que mudou a sua vida.
Cutuca essa pessoa que está do seu lado aí. Diga assim: compromisso. Diga forte: compromisso gera milagre. Compromisso gera autoridade. E compromisso gera o extraordinário de Deus para a sua vida. Aleluia! Aleluia! Querido, sabe o que eu aprendo, querido? A posição de quem está crucificado com Cristo Jesus é essa. A posição de Jesus na cruz do Calvário era essa. Ele estava crucificado. O máximo que ele conseguia fazer era olhar para os lados. E ele somente conseguia olhar para frente e para o alto. Eu quero revelar algo através da palavra de Deus para a sua vida. Diga para essa pessoa: para frente, para frente. Olha o que diz Provérbios 4:25. Olhe sempre para frente. Mantenha o seu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Querido, qual que é o nosso maior objetivo, querido? Eu sei que muitos vão dizer casa, carro, mas o nosso maior objetivo como igreja é salvar essa cidade, é salvar a sua família, é salvar a sua casa e melhor, é se salvar. Então, querido, olhe para frente que tem salvação para sua vida. Olhe para frente que tem salvação para sua casa. Olhe para frente que tem milagre, tem cura. Aleluia! Olha o que diz Filipenses 3:13. Irmão, não penso eu que já tenho conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial em Deus, em Cristo Jesus. Aleluia! Diga assim: para frente é o nosso objetivo, é a nossa morada. Agora, para o alto é o nosso socorro. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Querido, uma pessoa crucificada, ela tem a opção de olhar para frente e para o alto. Ou seja, o meu objetivo é salvar minha casa. E quando tudo estiver difícil, eu olho para o céu, que é de lá que vem o meu socorro. Aleluia! Eu creio, querido, nessa palavra. E nós precisamos, querido, disso. Nós precisamos acreditar. Olha isso, querido, qualquer coisa menor que a rendição completa da nossa vida ao senhorio de Jesus é roubar de Deus a glória que Ele exige e merece. João capítulo 6, 66 diz assim: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com Ele. Então Jesus interpelou aos 12: vós também desejais ir embora? A falta de comprometimento, querido, faz com que nós paramos de seguir a Jesus quando qualquer coisa acontece. Mas aqueles que são comprometidos, querido, tem uma chave, tem uma vírgula dentro do coração. Sabe o que é? Eu não estou com os meus olhos fixos aqui. Os meus olhos estão no céu, na nova morada. Eu não vou, e eu respondo, querido, eu posso dizer na minha vida o que o apóstolo Pedro disse: para onde eu irei, Senhor? Eu fiz essa resposta para Deus quando eu olhei para a minha vida. Para onde eu vou? Para onde? Eu não tenho para onde ir. Se só o Senhor pode me fazer melhor, pode me fazer um pai, pode me fazer uma família, pode me fazer sonhador. Eu não tenho para onde ir. Eu só vou, querido, para a glória, para onde o Senhor me espera. E essa é a esperança, querido, que você tem no seu coração. Posso ouvir um amém? Diga assim: viver pela metade. Viver pela metade não é viver. E eu quero concluir com você, querido. Nós não podemos servir a Deus dos nossos jeitos. Eu não posso servir a Deus com os nossos desejos da nossa carne. Deus, Ele fez uma promessa, querido, que nós iríamos morar no céu. E é o momento, querido, de nós como igreja fechar as portas, fechar a fechadura, virar a chave, trancar a porta do nosso plano e jogar a chave pela janela, querido. E sabe o que é? É ficar esperando, queimando a presença do amado Espírito Santo. Ficar queimando, querido, esperando o Jesus, o nosso Salvador, voltar para nos buscar. Aleluia. É tempo de nós doarmos, querido. É tempo de nós apostarmos tudo no que Deus tem para mim e para você. É tempo, querido. E eu posso dizer: é agora ou nunca. É tudo ou nada. Você pode dizer aí: é agora ou nunca. É tudo ou nada. Se coloque de pé para nós orarmos.
Queria chamar a equipe de louvor aqui, se puder. Os melhores momentos que nós vivemos, querido, foi através do nosso comprometimento com Cristo Jesus. Só que Deus, Ele tem algo extraordinário para esses dias, querido. Quantos crê? Deus tem algo preparado para nós. Isso aqui não é chavão de pregador, não, querido. Eu acredito que nós vamos viver algo extraordinário, algo poderoso nesses dias, querido. Amém? Rapidinho, querido, nós vamos passar aqui o vídeo da conferência. Mas olha para você ver como que é lindo. Satanás, ele investe nas famílias, mas a igreja está comprometida em trazer os casais firmados na rocha. E foi demais, viu? Comi demais. Ainda bem que o pastor não deu as filmagens do celular dele. O pastor ficava só aqui tirando foto nossa comendo, né? Tá perdoado, paizão. Deus abençoe. Queridos, agora de 4 a 7, agora de setembro, nós vamos ter uma conferência aqui. E você sabe, querido, já que Deus, ele já preparou algo especial para esses dias. Posso ouvir um amém? Quem vai estar aqui? Mas como que funciona? É só vir. É só você trocar de roupa, passar um perfume e vir aqui para a igreja, que vai ser assim, 4 dias de um grande derramar de Deus para a sua vida. Amém? Solta o vídeo aí rapidinho antes de nós encerrarmos. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me abandonem, mesmo que a minha mente insista em me julgar, Ele sempre quebra o jugo e está olhando por nós. Parecia mais um dia normal para mim. Tudo parecia ir bem, até que a caminho do trabalho, alguns carros bloqueavam a rua. Percebi que, estranhamente, as pessoas haviam sumido. Apesar da cidade deserta, ao longe, alguém estava a me observar. Rapidamente eu corri atrás, mas ele havia sumido. Então percebi as batidas do meu coração me conduzirem pelas ruas desertas da cidade. Me guiaram até uma igreja, onde ele me esperava. Visão que nós estamos indo, qual é o destino e onde nós queremos chegar, onde nós vamos alcançar. Eles foram para a guerra e começaram a se comportar como homens e mulheres vencedores, que servem um Deus vivo e vencedor. Aleluia! Jesus estava mostrando para aquele jovem que a questão, ela ia muito além de relacionamentos, ela era algo interno. Jesus conhecia o seu coração. Jovem, Jesus conhece o seu coração. O limite é para nós. O impossível existe para os homens. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele quebra os limites humanos. Ele nos leva além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Vivendo para Jesus é onde sua vida é transformada. No momento que você acorda até você dormir, até os seus sonhos também é transformados. Amém, irmãos? Jesus salvou você para você salvar centenas e milhares de pessoas. Jesus alcançou você para você alcançar centenas e milhares de pessoas. Queridos, tem muitas pessoas mandando mensagem perguntando se é a conferência dos jovens. É a conferência da igreja, qual nós estamos organizando, amém? Então não é somente para os jovens. Você pode estar vindo sem preocupação. Vai ter teatro, vai ter muita adoração e vai ter muito derramar de Deus para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Se coloque de pé para nós encerrarmos. Quem aqui não frequenta a célula? Faz assim com a sua mão. Não frequenta nenhuma célula? Olha lá os líderes aí, ó. Quem não frequenta nenhuma célula aí? Faz assim para nós ver. Fica com a sua mão assim, ó. Ah, o líder, já pega o WhatsApp, já coloca no grupo da sua célula, porque nós vamos avançar com o reino de Deus, amém? Amanhã você vai ter a sua célula, querido. Provoque lá o milagre, traz a existência da manifestação de Deus para as pessoas, em nome de Jesus. Levante sua mão direita assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê
paz. Em nome de Jesus, querido. Bom resto de semana e vai na paz. Aleluia.